Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 101, educação ou ensino. Para nós fazermos a distinção entre educação e ensino, que na verdade são duas palavras de origem latina, nós temos que voltar lá para os gregos. Pois, hoje no Brasil nós temos o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, mas aquele E não podia se chamar educação, ele tinha que se chamar ensino. Eu vou te falar a diferença de educação para ensino. Uma forma bem rápida, antes da gente entrar na teoria grega, que se você quiser cortar o resto do vídeo, pode cortar. Eu ficaria se eu fosse você, porque eu vou ficar. Mas a versão curta é essa daqui. Para você saber se é ensino ou se é educação, você vê assim. Se você passou pelo processo e agora você sabe fazer alguma coisa, mas você ainda é a mesma pessoa, com a única diferença de que agora você sabe fazer aquilo, você passou por um método de ensino. Se você passou por aquele processo e você não só sabe fazer alguma coisa, ou uma nova cadeira, ou consertar um carro, ou fazer um jantar, você agora é uma pessoa melhor e você se entende mais e entende o mundo à sua volta de uma maneira mais precisa, você passou por um processo de educação. Agora eu lhe pergunto, os 11 anos da nossa vida que nós passamos na escola aqui no Brasil, qual deles que se assemelha mais ao resultado advindo desse processo que a gente tem aqui no Brasil? É mais semelhante ao ensino ou é mais semelhante à educação? Eu, na minha visão, vejo que a gente é mais semelhante ao ensino. Vamos aos gregos. Existem 3 palavras em grego que é muito importante. Primeiro, teórico. Segundo, prático. E terceiro, me confundi. Primeiro, teórico. Segundo, técnico e último, prático. Vamos lá. Teórico é de teoréticos. Repara bem, essa palavra é formada por outras 2 palavras, theo, divindade, e éticos, que é ética. Ética, para um grego, não é a forma, não dá para você ver se cada ação sua foi ética ou não. No sentido grego da coisa, a ética é vista como um todo na vida. Para os gregos, então, a ética é a vida inteira. Sendo Theos, o divino, imortal, ele está falando o seguinte, é aquela ética, aquela coisa que não acaba como a vida de um ser humano. Teorético é aquilo que é uma lei universal. É aquilo que se estende por toda a eternidade. Ou seja, é a ética que se estende como os deuses. Infinito, imortal. Percebeu? Só que isso não se aplica à nossa vida. Isso não é uma coisa que dá para nós colocarmos na nossa vida. Então, qual é a nossa vida? É o práticos. É a ética daquilo que está aqui agora. Perceberam? Da realidade. É o contrário do teorético. O ser humano não conhece Deus, não é um Deus, não consegue entender a ética divina, vamos dizer dessa forma. Então, veja como é que a coisa funciona. Para você realizar uma coisa prática, os gregos falavam que você precisava ter um conhecimento técnicos. Técnicos, que é a palavra arte em grego. Nós conhecemos muito mais a versão latina, daí que vem a nossa palavra arte.
o fazer bem feito, o fazer bonito, para um grego não tinha diferença. Não existia a arte de uma coisa para refletir e a técnica, que é uma forma de fabricar. Para o grego era a mesma coisa. Percebeu? O teatro tinha uma forma de ser feito. Por isso eles chamaram de técnicos, arte. Veja bem então. O ensino, ele é muito voltado ao práticos. Compreendeu? Ela é voltada à prática, você saber fazer alguma coisa. Por isso que nós temos português, matemática, geografia no nosso ensino fundamental e até o médio. E só temos isso, na verdade. Pensa bem, nós temos português, matemática, geografia, história. A gente aprende todas essas coisas lá. Isso são coisas práticas. E eles ensinam as técnicas para nós. Fórmulas matemáticas, a gramática do português. Essas são técnicas. Mas e as coisas teóricas? E o teorético, aquilo que é o mais abstrato possível, portanto muito fundamental. É o reino das ideias que Platão dizia. Bem, veja a coisa assim. Para você aprender, você precisa entender da sua memória, você precisa entender da sua imaginação, você precisa entender como funciona o processo químico do seu corpo, como o corpo responde, qual a importância do sono no aprendizado, como que o aprendizado acontece, qual é a relação memória e imaginação, como que funciona a capacidade simbólica, a capacidade cognitiva do ser humano, como o nosso cérebro trabalha com isso, como retém interesse, gosto, emoções. Essas coisas não tem na escola. Essa é a parte teórica do conhecimento. Se você aprender como você domina a sua imaginação e a memória, você não tem uma técnica. Você vai precisar de uma técnica, não para fazer uma coisa apenas prática, mas essa técnica e essa prática te levam a um conhecimento teórico. E quando você passa pelo conhecimento teórico, indo pelo caminho ao contrário, você melhora como pessoa. Você aprender sobre português, você melhora a sua fala. Simples, mas você não sabe se governar melhor. Tem vantagens no idioma, mas não é esse o ponto. Matemática também, você aprende as fórmulas, mas você nem sabe por que as fórmulas são daquela forma, daquele jeito, e por que não de outro. Por que elas funcionam ou deixam de funcionar. Porque você só sabe fazer a parte técnicos da coisa e não entende a parte teórica, que é a ética divina, aquilo que não vai acabar. É aquele comportamento que não muda. Não tem uma morte que acaba com aquilo. E o lado de cá é mais semelhante à educação. Quando você aprende a entender mais como você pensa, você sai uma pessoa melhor. Para entender os seus próprios sentimentos, você sai uma pessoa melhor. Para entender como a sua vida se encaixa no cosmos, você sai uma pessoa melhor. Agora, só aprender como fazer certa coisa, você só aprendeu aquela técnica, mas você ainda é a mesma pessoa. Bem, eu adoro buscar a educação. É necessário também o ensino, mas o ensino não substitui a educação. A educação, se a pessoa for bem educada, ela consegue correr atrás do ensino com uma facilidade muito grande. O contrário é impossível. Muito obrigado por assistir o Clique até aqui. Se gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Até o clique de amanhã.